Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro sobre processos e tramitações no Comitê de Ética em Pesquisa. O terceiro encontro sobre processos e tramitações no Comitê de Ética em Pesquisa tem por objetivo discutir temas relevantes à atuação dos comitês de ética em pesquisa, bem como levar o conhecimento e promover a discussão de temas relacionados à ética em pesquisa com os seres humanos. Eu sou Angelina Cortelazzi Bolzan, sou secretária administrativa do Comitê de Ética em Pesquisa do PSEG e hoje nós temos a honra de receber o nosso palestrante, o querido professor Dr. Jacques Jorge, que abordará o tema Considerações sobre o termo de assentimento livre e esclarecido. Ao final da exposição, nós abriremos um espaço para nós abordarmos as dúvidas colocadas pelo chat, pelos participantes. Então, se você está ao vivo aqui conosco, acompanhando essa transmissão, eu convido você para interagir no chat, mandando as suas dúvidas, seus questionamentos e também as suas considerações sobre a palestra do dia de hoje. É importante a gente deixar registrado também que ao final dessa transmissão, essa palestra ficará gravada e estará disponível para acesso a todas as pessoas no YouTube da Faculdade PSEG e também no site do Comitê de Ética do PSEG. Antes de nós passarmos a palavra para o professor Jacques, eu gostaria de agradecer a presença da professora Priscila Fortes, que é procuradora institucional da Faculdade PSEG, coordenadora da graduação de processos gerenciais e também coordenadora do nosso CEP PSEG. Bom dia, Priscila. Olá, bom dia a todos os membros do CEP, os coordenadores do CEP de todo o Brasil. Nós estamos muito felizes aqui da participação ao vivo de 114 pessoas, gente, muito feliz para esse momento nós conversarmos sobre todos os processos, as tramitações, dos processos em todo o Brasil, tal, né? Obrigada e que tenhamos um bom evento. Muito obrigada, Priscila. Então, feitas as devidas apresentações de quem está comigo aqui nos estúdios para essa transmissão, nós vamos iniciar a nossa primeira palestra, que abordará considerações sobre o termo de assentimento livre e esclarecido. O nosso palestrante de hoje, o professor Dr. Jacques Jorge, é cirurgião dentista, professor de patologia da FOP Unicamp, membro do CEP da FOP desde 1997 e vice-coordenador do CEP Unicamp e coordenador do Comitê de Integridade em Pesquisa da Unicamp. Seja muito bem-vindo, professor Jacques. É um prazer tê-lo de volta conosco neste evento que é realizado pelo CEP em parceria com o CEP da FOP. Eu é que agradeço a possibilidade de conversar com vocês, Angelina, e com todo o pessoal que está assistindo. O sistema CEP-CONEP tem passado por mudanças muito intensas nos últimos tempos. Recentemente nós tivemos a aprovação da lei de pesquisa com seres humanos, e é lógico que é através dessa interação que a gente pode crescer e entender o funcionamento do sistema. Eu agradeço as palavras aí da professora Priscila e espero que seja bastante útil. Eu vou começar, como eu não vou, obviamente, ver a tela inteira. Se tiver algum probleminha, por favor, é só me avisar. Então, nós preparamos algum material hoje para discutir um pouquinho sobre a questão das pesquisas com menores de idade, né, com pessoas menores de idade, e mais focado na questão do assentimento. O roteiro do que nós vamos falar é esse daí, mas isso é só para dar um norteamento. Eu uso muito cartoons, um pouco de ironia, mas eu acho importante a gente ter um pouco de humor nas situações acadêmicas, porque a vida acadêmica ela é bastante estressante, né? Então, todos devem ter passado por essa situação, como normalmente eu acredito que todos passem. Bom, antes da gente entrar na questão do registro do assentimento ou do termo de assentimento, alguns usam o termo de assentimento, a 510
pelo menos no tocante à CONEP, tem nos obrigado a usar a expressão registro do assentimento, ao invés de termo de assentimento, tudo bem, usando aqui as duas situações para atender o que for necessário, né? A primeira questão que eu gostaria de tratar é um pouco da definição do que é vulnerável, né? A legislação brasileira é bastante rica nessa questão, existem muitos documentos que definem o que é um vulnerável. Eu não sou advogado e nem pretendo entrar nessa seara, mas a gente é obrigado um pouquinho a traçar o referenciamento do que é a vulnerabilidade. E esse é um conceito aparentemente simples, mas que costuma dar um pouco de nó na cabeça de pesquisadores, às vezes, lidando com essa questão. Então, usando aí o contexto geral da legislação brasileira, a vulnerabilidade, ela é a situação em que a pessoa, devido a qualquer circunstância, pode ser uma condição física, pode ser uma situação mental, ou social ou econômica, ela está numa situação de maior fragilidade ou de susceptibilidade. Essa é uma definição bem genérica, mas eu acho que ela é importante para a gente entender o que é a pesquisa com menores de idade. E a vulnerabilidade ela é tratada em todas essas leis e códigos citados abaixo. Eu não vou, obviamente, entrar nessa seara, eu vou ficar especificamente no que contém a Lei de Pesquisa com Seres Humanos, que foi aprovada recentemente, 874 de maio de 24. Nessa lei, a gente tem uma definição específica de vulnerabilidade, né, que é, segundo essa lei, a condição na qual a pessoa ou grupo de pessoas tem a reduzida capacidade de tomar decisões e de opor resistência na situação de pesquisa, em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou políticos, e quando isso é observado, a gente entende que há aí a vulnerabilidade. Essa lei ela traz uma situação diferente do que a gente está acostumado nos comitês hoje em dia, né, que é a situação de que o CEP deveria, sempre que possível, trazer para as discussões de protocolos que envolvem participantes de grupos vulneráveis, um representante desse grupo vulnerável, especificamente para a discussão daquele projeto ou dentro daquele contexto, né? Esse membro, obviamente, ele será um ad hoc e ele não vai ter direito a voto, mas ele poderá se manifestar sobre as questões específicas relacionadas aos projetos de pesquisa que envolvam participantes vulneráveis. Isso é uma situação ainda não usual em comitês de ética, essa passagem temporária de membros ad hoc para discussão específica de protocolos, né? A resolução, essa lei, ela traz ainda algumas outras considerações, né? E eu estou trazendo essa situação aqui um pouco por conta de uma definição que eu acho importante para os membros de comitês de ética, para os participantes em comitês de ética, e é lógico, mais ainda para os pesquisadores, né? Quando a gente vai incluir um participante vulnerável numa pesquisa, tem que ser atendidas algumas circunstâncias, né? Lógico, se esse indivíduo é vulnerável, possivelmente ele não vai assinar um TCLE, ele vai assinar um TALE, né? E é lógico que o TCLE deverá ser assinado pelo seu representante legal, né? Que no caso dos menores de idade, frequentemente são os pais, mas pode ser até um responsável legal também. Mais importante que isso, ou tão importante quanto isso, é a questão de que, para se decidir envolver um grupo vulnerável, uma pessoa vulnerável numa pesquisa, essa pesquisa tem que ser relevante, tem que ser essencial para essa população vulnerável, né? E essa informação que vai ser obtida a partir do envolvimento dos grupos vulneráveis, em princípio, não seria possível obter com o envolvimento de adultos ou pessoas capazes de dar o seu consentimento, ou até mesmo diante de emprego de outros métodos de pesquisa. Então, isso é relevante, não só na questão de como obter o assentimento, mas entender por que um pesquisador deveria ou não envolver um participante vulnerável, menor de idade, no caso, né?
Então, tem que ser necessário para aquele grupo, tem que ser importante para aquele grupo vulnerável e tem que ser impossível obter aquela informação científica por outro meio. As resoluções e a própria lei, elas mais ou menos se repetem. Eu não vou aqui literalmente ler o que está escrito, mas praticamente todas elas, aqui no caso a gente está falando da 510, definem a vulnerabilidade de uma mesma forma, né? Então aí nós temos os trechos da 510 que citam a questão da vulnerabilidade e também da participação de menores de idade, né? Uma definição muito parecida com a lei, né? A resolução 510 é parecida com a da lei e também da 466 também é muito parecida. A 510 também define o que é o assentimento, né, que é a anuência desse participante, que de uma forma temporária ou permanente é incapaz de decidir ou não pode decidir por uma questão legal. E é lógico, o assentimento é uma maneira de escutarmos essa pessoa que legalmente não poderá dar autorização para a participação na pesquisa, mas ela deverá ser consultada para exercer seu discernimento, a sua opinião sobre a participação ou não na pesquisa, né? A 510 ela traz a mesma informação que eu já falei na lei, né, que para a gente incluir crianças numa pesquisa ou adolescentes, tem que haver uma justificativa, tem que haver uma razão bastante interessante do ponto de vista científico para que se justifique o envolvimento de vulneráveis, né? E isso tem muito a ver com o histórico da pesquisa, com os abusos que aconteceram ao longo da história em pesquisas com menores de idade, com pessoas com problemas que não os permitia se defenderem. E por conta desses abusos, praticamente todas as resoluções sobre ética em pesquisa no mundo estabelecem esse limitador, né? Para se envolver menores de idade, ou para se envolver qualquer tipo de pessoa vulnerável, tem que haver uma justificativa razoável, né? E isso deve ficar muito claro para todo mundo que está envolvido no sistema CEP-CONEP, que agora, inclusive, tem outro nome. A 466 também define assentimento de maneira muito similar, não há muita diferença nessa questão, né? Lógico que na 466 fala-se com um pouco mais de detalhe do que tem que ter o assentimento, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Define-se também a vulnerabilidade, da mesma forma que na lei e na 510, a 466 cita a vulnerabilidade da mesma forma, pessoas que têm uma dificuldade de opor resistência, né, de se autodeterminar, portanto, é um déficit de autonomia desse indivíduo. E é lógico, a 466 também lembra, né, que o reconhecimento da vulnerabilidade pelo pesquisador, ele é essencial para que esse indivíduo seja respeitado. Se o pesquisador não reconhecer, não aceitar que esse indivíduo é vulnerável, ele possivelmente não tomará as medidas necessárias para proteger esse indivíduo. E alguém mais envolvido em CEP poderia pensar, mas isso não acontece, ninguém faria uma coisa dessa. Eu diria para vocês, infelizmente, não é tão raro assim, que numa situação de vulnerabilidade do participante, o pesquisador se recuse a admitir que aquele indivíduo é vulnerável. Lógico que a 466 volta naquele tema, e vamos repetir isso aqui algumas vezes, se a pesquisa puder ser realizada em indivíduos com autonomia plena, ela deverá ser realizada em indivíduos com autonomia plena, e só deverá envolver indivíduos vulneráveis se essa pesquisa trouxer algum benefício para esses indivíduos ou para o grupo ao qual esse indivíduo pertença, né? E é lógico, a 466 também também determina que o envolvimento de vulneráveis deva ser justificado de maneira clara no protocolo de pesquisa. E é lógico, todas as resoluções e a própria lei também dizem que os representantes legais desses indivíduos devem se manifestar igualmente pela participação ou pela não participação. Bom, mas o que é o consentimento em princípio, né? Nesse sentido, o consentimento e o assentimento são muito parecidos. Tinha uma manifestação favorável, né? Uma concordância
com que alguma coisa seja feita, né? O consentimento, por natureza, ele é sempre temporário, ele não é definitivo, né? Isso é um direito do participante e está dentro da própria definição de conhecimento, de consentimento. Essa autorização para que alguma coisa seja feita, ela é temporária, ela pode ser revogada e ela não é, vamos dizer assim, a única condição ou condição sine qua non para que aconteça o acordo entre as partes, entre o pesquisador e o participante da pesquisa, né? Existem outras circunstâncias que têm que ser atendidas para que esse acordo seja validado. E, particularmente, o conhecimento da pesquisa tem que ser claro por parte do participante para que ele dê o seu consentimento de maneira adequada. O assentimento, particularmente, é o mesmo conceito, né, do consentimento, mas o assentimento ele ocorre na situação em que o indivíduo, por razão legal ou outra qualquer, ele não pode consentir. Então, ele vai dar a sua concordância, vai manifestar a sua concordância, mas essa concordância não é plena no sentido de legalizar a participação na pesquisa. Uma coisa importante de lembrar, e nesse sentido a 510 ela é mais clara que a 466, né, que o termo ele é um documento, né? O documento é importante, é muito importante, mas ele não é o mais importante. Na verdade, o mais importante é o processo do assentimento, né? Então, o processo do consentimento e o processo do assentimento são mais importantes do que o documento em si. Tanto é que na 510 deixa-se muito claro que o consentimento e o assentimento podem ocorrer na ausência do documento, né? Particularmente do documento impresso, assinado em papel, né? A 510 ela é muito mais clara nessa circunstância e nos deixa bem à vontade para que o processo de assentimento, que não é só o documento, mais uma vez, mas tudo o que acontece desde o momento em que o pesquisador localiza o potencial participante, até o momento em que ele dá a sua autorização para participar na pesquisa. Então, aí nós temos o processo do assentimento, que é toda a circunstância que vai ocorrer, a gente vai detalhar daqui a pouquinho qual é esse processo de assentimento, até o registro desse assentimento, que no fundo é a formalização do acordo entre as partes, que é o registro, né? Ou o termo, se vocês preferirem. Eu uso mais a palavra termo, mas a Conep tem nos batido de volta no sentido de usar a expressão registro, né, ao invés de termo. Ora, o termo ou registro, se vocês preferirem, ele é baseado em princípios éticos, né? Para que se justifique esse documento ou esse acordo, né? Particularmente, eu entendo todas as resoluções são unânimes nesse sentido, e aqui eu estou falando um pouquinho a partir da 510, né? O primeiro deles é o reconhecimento da liberdade e da autonomia das pessoas, né? Se eu não reconhecer a autonomia e não reconhecer a liberdade, obviamente que eu não vou fazer um processo de consentimento adequado, né? Outra coisa apontada pela 510 é a defesa dos direitos humanos, né, o direito dos seres humanos, o respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, né, bem como a socialização da produção do conhecimento, né? E, por último, a recusa de todas as formas de preconceito que possam estar embutidas nas relações humanas, que também podem afetar os pesquisadores e os pesquisados. Para que se cumpram esses princípios, né, tem que haver a garantia do assentimento e do consentimento dos participantes, né, a garantia de confidencialidade e também o compromisso do pesquisador de usar corretamente os dados e informações que ele vai obter na sua pesquisa, como também propiciar assistência em caso de eventuais danos. Todos esses são direitos claramente estabelecidos dos participantes de pesquisa e que devem estar expressos no processo de assentimento e no próprio termo de assentimento. Se eu filtrar tudo isso, né, e tentar super simplificar, eu diria que os princípios éticos envolvidos nessas pesquisas e que devem estar expressos no termo, né, no
registro do assentimento e no registro do consentimento são a autonomia do indivíduo, o respeito a esse indivíduo em sua integridade, o valor social da pesquisa, a não maleficência e a beneficência. É um pouquinho diferente do que está expresso na 466, mas no fundo traz aí o mesmo pacote de valores expresso pela 466 e agora expresso também na lei específica que foi aprovada recentemente. E aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção de que o assentimento ele não é só uma assinatura num papel, né? Isso aí é só um momento do processo, e o processo, na verdade, ele é, de alguma forma, mais importante, ou pelo menos mais significativo, do que a assinatura. A assinatura é só uma maneira de confirmar legalmente o acordo de participação, mas o processo ele é certamente muito mais importante. O processo, de uma maneira simplificada, porque isso aqui pode ser complexado quase ao infinito, né? Ele começa na localização do potencial participante, como é que o pesquisador vai achar aquele indivíduo, né? Como é que ele vai localizar esse indivíduo, como é que esse pesquisador vai fazer o contato com esse potencial participante, com esse indivíduo que ele gostaria que participasse na pesquisa, feito o contato, localizado, feito o contato, o pesquisador vai se apresentar, vai apresentar a pesquisa, às vezes isso é feito de uma maneira mais formal, às vezes é feito de uma maneira bem informal, né? Estamos falando aqui, inclusive, da abordagem física dos participantes e não do meio online, que é muito mais complexo, né? E aí, feita a localização, o pesquisador vai sondar aquele indivíduo e vai perguntar para ele, vai sondar se ele gostaria de participar da pesquisa. Já explicado de uma maneira simples qual é a pesquisa, né? Às vezes os pesquisadores têm um convite, uma espécie de flyer que eles vão entregar para o potencial participante, né? Se o participante ali sinalizar, não, gostei, achei interessante, vou querer participar sim, ele vai entregar então o TALE, ou similar, porque pode ser que a apresentação da pesquisa seja feita de uma outra forma, o participante potencial ele vai ler aquele documento, né, e vai haver ali um processo em que o pesquisador vai detalhar a explicação da pesquisa, que já estará no documento, mas ele vai colaborar com aquele documento, explicando a sua pesquisa, ele vai enfatizar particularmente os compromissos e direitos, né, e aí se estabelecerá naturalmente uma situação de diálogo, né, o pesquisador explica, o participante, se tiver dúvidas, ele pergunta, e esse processo de pergunta e resposta acabará esclarecendo, ou deverá esclarecer o potencial participante. Se ele gostar daquilo realmente, fala, não, estou disposto, gostei da proposta, entendi o que eu tenho que fazer, entendi os meus direitos, e haverá concordância. E essa concordância, normalmente, no processo de obtenção do registro do assentimento manifesta na assinatura das vias, né? E uma dessas vias será entregue ao participante da pesquisa. E aqui eu não preciso dizer, né, que esse processo, pensando-se em termos de assentimento, ele deverá envolver os pais ou responsáveis legais, só que os pais ou responsáveis legais vão assinar um TCLE e não um TALE, obviamente, né? Eu deixei essa observação no final sobre as pesquisas por meio online, porque essas pesquisas são imensamente mais complexas do que os meios físicos, né? A gente tem um número infinito de possibilidades de acesso, de localização, de explicação e assim por diante. Então, os meios online tornam o processo muito mais detalhista, né? Precisa detalhar muito bem. E eu acho que o CEP tem que ter essa clareza total quando o pesquisador propõe o seu protocolo para o CEP, ele tem que deixar muito claro todos esses passos. Quem estiver lendo aquele protocolo tem que compreender claramente todos esses passos que o pesquisador vai dar e como é que ele vai realizar esses passos. Agora, entendido por que
o indivíduo, um pesquisador vai envolver um menor de idade numa pesquisa, entendido por que ele deve aplicar o TALE, como ele deve aplicar o TALE, uma pergunta natural é como é que ele vai elaborar um TALE? Curiosamente, os TCLEs, a maior parte dos CEPs tem modelos já preparados, inclusive o CEP do PSEG tem modelos muito interessantes de TCLEs, tanto para uso físico quanto para uso online, né? Quase todos os comitês têm seus modelinhos de TCLE. O que não acontece com o TALE, isso tem uma razão relativamente fácil de compreender. Enquanto o TCLE parte do pressuposto de que o indivíduo é pleno na sua capacidade de leitura e interpretação e de compreensão daquele texto, né, no caso do TALE, nós temos aí um degradê de capacidade de leitura e de interpretação. E isso faz com que, normalmente, a gente trabalhe com vários modelos de TALE para as pesquisas com menores de idade. Está descrito aí, eu não vou ficar lendo, obviamente, né, mas é o que vocês estão acostumados, isso aí vale para a TCLE, vale para o TALE. O TCLE tem que ter aí todo esse conteúdo padrão que nós não vamos aqui revisar para não tomar muito tempo de vocês, né, mas está descrito aí de maneira hipersintética, né, qual a função desse texto, o que ele deveria conter, né? Eu trouxe aqui esse recorte da página do CEP do PSEG, né, inclusive aí com os vários modelos que o CEP do PSEG oferece para os pesquisadores e, mais uma vez, todos os comitês costumam oferecer esses modelos de TCLE, principalmente, e, eventualmente, até de TALE. Agora, por que nós temos que ter essa abordagem diferencial do TALE? Basicamente porque a gente está lidando aqui com diferentes faixas de idade, né, e essas faixas de idade diferentes, elas pressupõem uma situação que, no caso do TCLE, a gente não pressupõe, que é a diferença da capacidade de compreensão dos fatos e de suas consequências práticas, que eu chamei aqui de capacidade interpretativa, e até, literalmente, da capacidade de leitura, né, no caso de documentos escritos, ou da compreensão da linguagem falada, se for usada outra mídia que não um documento escrito. Então, considerando que as diferentes faixas etárias têm diferentes capacidades de compreensão e de interpretação de texto, né, é lógico que eu não posso pensar num único modelo de TALE se eu estiver envolvendo faixas etárias muito distintas, né? Essa situação, ela basicamente tem que ser pensada eu normalmente, nos modelos de TALE que eu geralmente lido, a gente tende a dividir as informações que vão no TALE e que vão no TCLE em 4 grandes blocos de informação, né? Uma apresentação, literalmente, da pesquisa e o convite, que é aquela parte introdutória, depois um blocão de informações técnicas sobre a pesquisa, tudo sobre metodologia, procedimentos, riscos, benefícios, desconfortos, depois um blocão de garantias, existem aí quase uma dezena de garantias obrigatórias aos participantes, né? E, por fim, o registro específico do consentimento formal, né? Agora, para pensar em TALE e não nos TCLS, a gente tem que lembrar que nós podemos dividir as faixas etárias de várias maneiras, e isso muda conforme a escola pedagógica que o pesquisador adota, né? Eu adotei essa divisão aqui, que é uma divisão simplória, vamos dizer, mas que mais ou menos atende à experiência que nós temos com a produção de TALE, que é basicamente uma situação em que, quanto mais a idade é próxima dos adultos, né, mais similar o TALE será de um TCLE. Quanto mais jovens for os participantes, mais simplificado é o TCLE. Então, um bloco que nós utilizamos é o de pessoas entre 12 e 18 anos incompletos, né? Então, para montar um TALE para essa faixa etária, a gente faz algum grau de simplificação. Isso aí depende muito do pesquisador, mas algum grau de simplificação e de resumo daquelas informações é necessário, né? Não será um TCLE literalmente
como um TCLE, será um pouquinho mais simplificado. De modo geral, a gente recomenda que se respeitem todos os elementos obrigatórios dos TCLEs, e geralmente, para essa faixa etária, o documento é assinado e rubricado. Para pessoas um pouco mais jovens, aí eu estou colocando de 7 até 12 anos incompletos, né, o documento vai ser bem mais simplificado. Né? E aí a gente já começa a possibilidade do uso de recursos gráficos aí de ilustração, né? Figurinhas, né? Esqueminhas, que facilitem a compreensão daquele potencial participante. Normalmente ainda se colhe a assinatura, mas aí já começa a ficar um pouco menos definitivo. Isso pode até ser que o pesquisador proponha alguma outra forma de registro daquele consentimento que não assinatura literalmente. Se eu pegar uma faixa mais jovem ainda, de 6 a 7, aí o documento é hiper simplificado, né? Quando ele existe, na verdade, às vezes nem se usa, ele vai ser certamente muito mais visual que escrito, né? E vai ter aí muitas figurinhas, muitos gráficos, muitas imagens, né? E já não faz tanto sentido assim colher assinatura. Por que que não faz tanto sentido? Porque pessoas de 6 a 7 possivelmente nem sequer compreendem o que significa assinar um documento, né? Então, ali, colher assinatura já fica um pouco mais um ato filosófico do que prático, né? E é lógico, abaixo de 6 anos, aí não faz sentido nenhum, pelo menos na minha forma de ver as coisas, usar um documento. É muito mais interessante que o pesquisador descreva o processo que ele vai fazer para interagir com aquela criança, para saber como é que ele vai detectar a intenção ou a disponibilidade de participação daquela criança. E é lógico, isso tem tudo a ver com a capacidade de leitura e compreensão desse participante, né? E mais uma vez a gente reforça aqui, o uso do TALI não exclui o uso do TCLE, que vai ser aplicado aos responsáveis legais por aquele menor, né? E uma coisa importante no processo de consentimento dos menores de idade é que existem algumas situações em que pode haver conflito de interesse entre o menor de idade e os seus responsáveis, especialmente quando se trata de saúde reprodutiva, ou de comportamento sexual, ou de uso de produtos ilícitos, e aí, normalmente, a questão do TCLE e do TALI, ela foge um pouco do usual. Aqui a gente volta na resolução 510, eu não vou ficar muito tempo nisso, mas só para a gente lembrar, né? Ela, logicamente, traz todo esse detalhamento, e quem der uma lidinha na 510 vai perceber claramente tudo isso que a gente está falando, está lá escrito de maneira até mais detalhada, né? E, particularmente, eu gosto muito na 510, que ela abre a possibilidade de que o TCLE e o TALI sejam aplicados em qualquer fase da execução da pesquisa, e usando meios ou sistemas ou metodologias que sejam mais adequadas para aquele grupo populacional e para aquela faixa etária em específico, né? A 510 ainda reforça a questão de que o consentimento e o assentimento ele tem que vir de uma maneira espontânea, objetiva, e tem que vir num clima de confiança mútua, né? É lógico que isso aí, tanto na 510 quanto na 466, todo mundo fala, né? O pesquisador deve dar a oportunidade para o participante de esclarecer suas dúvidas, de tomar o tempo que precisar, né? E também garantir o direito à recusa, no caso. E é obrigação do pesquisador buscar o melhor momento, a melhor condição e o melhor local para fazer essa abordagem do participante. Aqui, na verdade, jamais reforçando aquilo que já foi dito anteriormente, né? Eu gostaria de destacar na questão dos direitos dos participantes, que está muito claro também na 510, né? Porque é uma situação que a gente tem alguma dificuldade na 466 de lidar, mas na 510 isso está muito claro.
quando houver a necessidade ou a possibilidade de abertura da identidade do participante na publicização da pesquisa, o participante tem que se manifestar nesse sentido, ele tem que dizer se ele permite isso ou se ele não permite isso. A 466 é bem restritiva nesse aspecto, mas a 510 é mais flexível, e a gente hoje em dia, mesmo no CEPS 466, a gente adota essa postura que é mais da 510, de permitir a divulgação da identidade se houver a explicação do porquê e se o participante assim o permitir, né? Então, mais uma vez aqui, nesse ponto, as resoluções são até um pouco redundantes, né? Tem que haver uma justificativa clara da escolha de crianças e adolescentes e de pessoas em situação de reduzida capacidade de decisão, para que isso seja apreciado pelo CEP. Acho que aqui, basicamente repetindo o que já foi falado, né? E eu gostaria de chamar a atenção no artigo 14, que é uma situação que pode acontecer em pesquisas, tanto com pessoas maiores de idade quanto menores de idade, né? Quando houver impossibilidade da realização do processo de consentimento ou do processo de assentimento, né? Isso aí tem que ser claramente justificado pelo pesquisador para que o CEP possa apreciar. Já caminhando para o final dessa fala, e depois a gente abrir para perguntas, né? Existem algumas situações que eu chamaria de especiais. Especiais não que sejam tão esquisitas, mas que são um pouco fora do padrão usual, né? No caso dos menores de idade, e aqui é mais uma vez reforçando essa situação, o consentimento ele tem que ser, normalmente ele deverá ser duplo, né? Por razões éticas e também legais, né? Então nós teríamos que consentir o menor e também o seu responsável legal. Essa faixa etária e a capacidade de compreensão deve ser considerada, né? E aqui eu estou reforçando mais uma vez que de 0 a 6 praticamente não há muita capacidade de compreensão do processo e, obviamente, não haverá um registro formal, um termo, né? De 7 até 12 incompletos, as crianças normalmente têm uma capacidade aí razoável de leitura, eu diria moderada, né? Varia um pouco, mas tem alguma capacidade de compreensão do que significa a participação na pesquisa. Portanto, pode ou não haver aí a aplicação de termos e obtenção de assinaturas. E dos 12 até os 18 incompletos, a gente pressupõe uma capacidade razoável de leitura e também alguma capacidade de compreensão clara do processo de participação na pesquisa. E eu coloquei capacidade moderada de compreensão para que a gente lembre que mesmo o adolescente ainda não teve a maturação completa da sua parte frontal do cérebro e, portanto, ainda não é plenamente maduro no sentido de fazer essas associações entre causa e efeito, né? Alguém poderia mais citar, está desmerecendo os jovens? Não é desmerecendo, é uma questão cerebral mesmo, né? A juventude, particularmente os adolescentes, eles têm um processo de maturação que é um pouco mais longo. A pessoa geralmente antes dos 20 e poucos anos de idade ainda não tem essa capacidade associativa completa. E é lógico, o pesquisador deverá aplicar essa questão da capacidade de leitura e da capacidade de compreensão e de associação de causa e efeito, né, de uma maneira até mais ampla do que simplesmente interpretando a faixa etária, porque se eu tiver num grupo populacional com baixíssima capacidade de leitura ou com uma situação de dificuldade de compreensão, mesmo que eles tenham uma faixa etária um pouco mais elevada, eu deverei produzir um documento mais simplificado, um processo de explicação mais transparente, mais simplificado para que aquela pessoa compreenda, né? Uma coisa importante também é que, como no caso do menor de idade haverá participação de duas partes, né, do responsável e do próprio menor, né,
Nós entendemos que, numa situação normal, e aqui eu fico bem claro, porque isso pode ter exceções, se o menor falar que não quer, normalmente o pesquisador deveria respeitar a decisão do menor, mesmo com a posição positiva do responsável legal. Por outro lado, isso é uma questão ética, na verdade. Por outro lado, a negativa do responsável legal, numa situação normal, mais uma vez pode haver exceção, a negativa do responsável legal normalmente também bloqueia a participação na pesquisa. Então, a negativa do menor ou a negativa do seu pai ou responsável, seus pais ou responsáveis legais, normalmente uma das duas é suficiente para bloquear a participação na pesquisa. O que permitiria a participação normalmente seria a manifestação positiva do menor e a manifestação positiva dos responsáveis legais. Mais uma vez, isso tem exceção, pode haver situações em que isso seja sobreposto, né? Existe uma discussão difícil de resolver, isso, infelizmente, continuo sem, mas já escutei esse questionamento várias vezes, considerando-se que os menores normalmente têm dois responsáveis legais, o pai e a mãe, se a participação pode ser autorizada quando da assinatura de um dos responsáveis legais, ou há necessidade da assinatura dos dois responsáveis legais, se for o caso daquele menor ter os dois responsáveis legais, né? Eu diria que a imensa maioria das pesquisas que envolvem menor passa bem e é aprovada e parte do pressuposto que a assinatura de um dos responsáveis legais é suficiente. Agora, do ponto de vista legal, eu imagino que é possível montar uma posição de questionamento dessa situação e pode ser que em alguns tipos de procedimentos clínicos, particularmente se houver uma maior chance de risco, né, um risco mais grave, pode ser interessante do ponto de vista legal para a proteção da instituição e do pesquisador, né, que exista a manifestação simultânea dos dois responsáveis legais, né. Isso aqui está só para lembrar, vocês sabem muito bem disso, mas aquela ideia que existia até a resolução 510 de que o consentimento ele deveria ser plasmado num documento impresso em papel, né, mudou bastante. Então, hoje, o uso de material gráfico, de imagens, de vídeos, de apresentações, de todo tipo de ação, como facilitador da compreensão da pesquisa e até como registro, porque o registro pode ser gravado por vídeo, pode ser gravado por áudio, né, também, até como registro do consentimento, hoje é bem interessante, de um modo geral, bem aceito pelos comitês, eu diria, né. Eu coloquei aí duas exceções, né, mas eu deixaria com bastante cautela essas exceções, mas eu sou obrigado a lembrar, pode acontecer pesquisa com menor de idade sem autorização do responsável legal. Um exemplo clássico dessa situação são as pesquisas com questões reprodutivas e com questões de natureza sexual. Lógico que isso depende da faixa etária do menor, tem que ser uma faixa etária um pouquinho maior, mas, por exemplo, pesquisas com gravidez, né, ou com situações que podem envolver a gravidez, podem ser realizadas só com autorização do menor de idade, sem o envolvimento do responsável legal. Mas, mais uma vez, isso é uma situação de exceção. Assim como podem acontecer pesquisas sem a concordância do menor, particularmente se houver o risco de vida ou de morte, né, preferencialmente, no caso, é isso que a gente quis dizer, desse menor, se não houver o procedimento proposto, né? Mas, normalmente, as pesquisas deveriam contar com a autorização de ambas as partes para que elas sejam realizadas, né. Essa lista que eu coloquei, ela vale para a TCLE e vale para a TALE também, né, que são situações especiais na obtenção do consentimento, né. Então, alguns consentimentos, algumas pesquisas que envolvem situações de risco grave ao participante,
né? Então, por exemplo, atendimento emergencial, hemorragias, né? Choque, todo esse tipo de situação, às vezes, permite que o pesquisador proponha o envolvimento do participante sem aplicação prévia do TALI e, obviamente, sem aplicação prévia do TCLE. É lógico que, nessa situação, pressupõe-se a aplicação do TALI e do TCLE a posteriori, não é que não vai aplicar e pronto, né? Vai aplicar a posteriori, né? E existem algumas situações muito específicas e exceção da exceção, onde existe um risco específico ao pesquisador se ele tentar aplicar o TALI, né? Ou o TCLE normalmente. Então, nessas duas circunstâncias, pode haver aí uma autorização de exceção por parte do comitê. Também pesquisas com potencial de constrangimento ao participante, se for divulgado que ele está participando daquela pesquisa, isso não é comum, mas pode acontecer. E, mais uma vez, citando aí pesquisas com atividades ilícitas ou ilegais também, podem prescindir da aplicação, da obtenção do consentimento. Não do processo de consentimento, mas do consentimento plasmado, principalmente num documento escrito, né? E aí há uma série de circunstâncias onde há diferenças no processo de consentimento, né? E particularmente diferenças na forma de registro desse consentimento. No caso de pessoas com limitações sensoriais, no caso de limitações mentais ou intelectivas, né, e particularmente tem legislação específica sobre isso, pesquisas com pessoas já falecidas, corpos, né, ou pessoas que passaram pela situação de morte cefálica e ainda estão em vida vegetativa, né. E aí são outras situações que eu não vou aqui segurar vocês por muito tempo, mas só lembrando que essas circunstâncias que estão descritas aqui, elas representam situações de exceção que o Comitê de Ética vai ter que lidar. Por último, para finalizar essa apresentação, né, que é algo que é de muito interesse por parte dos pesquisadores, né? Quando é que a gente pode fazer uma pesquisa sem aplicar um TCLE ou um TALI, né, sem obter o consentimento, né? Eu listei algumas possibilidades aqui. Pode ser que existam outras e certamente os pesquisadores podem nos informar essa situação. Mas então, uma situação que justifica a não aplicação é a possibilidade de sofrimento ou de prejuízo emocional aos participantes e familiares quando de eventos traumáticos, né? Cuidado para não aplicar esse conceito em exagero. Esses dias eu vi um pesquisador tentando aplicar esse conceito em pacientes que estão em acompanhamento clínico. Quer dizer, o paciente está em acompanhamento clínico e o pesquisador está dizendo, não, eu não quero aplicar o TCLE porque ele vai reviver o sofrimento que ele passou. Bom, mas se ele está vivendo o sofrimento, ele está em atendimento, por que não pode ir lá e aplicar o TCLE? Tem que aplicar o TCLE e o TALI. Também situações onde existe uma hierarquia extremamente rígida, né? Particularmente situações em que pode haver retaliação só porque participou da pesquisa, independente de saber o que a pessoa escreveu ou respondeu na pesquisa, né? Situações de pesquisa encoberta, que são relativamente comuns na área de psicologia, na área de educação, né? Aí a necessidade de se fazer a pesquisa sem que o participante saiba que é pesquisa, é lógico que aí haverá a aplicação do TALI e do TCLE a posteriori, né, depois que a pesquisa for finalizada, e aí situações em que exista um potencial prejuízo ao participante ou aos seus familiares em função da aplicação do TCLE, ou seja, aí o valor da preservação do participante da família passa a ser maior do que o valor de respeito à autonomia. E é lógico que em qualquer circunstância que o pesquisador entenda que ele não pode ou que ele não deve aplicar não obter o consentimento, ele deverá explicar isso detalhadamente para o CEP e o CEP irá fazer a apreciação dessa circunstância. Agora, existem algumas justificativas que os pesquisadores nos dão para não obter o consentimento, né, que são, obviamente, inadequadas, né? Então, uma comum, né? Não, vai ficar caro para
obter esse consentimento. Não é uma justificativa adequada. Os pesquisadores não têm recurso financeiro para fazer pesquisa. Vai demorar para aplicar. O número de participantes é muito elevado. Ora, todas essas circunstâncias não são de responsabilidade do CEP e muito menos dos participantes de pesquisa. São situações que o pesquisador tem que lidar com isso, né? O participante já autorizou o procedimento. Isso é comum em situação clínica, né? Porque hoje em dia todo procedimento clínico tem um tipo de TCLE que é aplicado para autorizar o procedimento, mas ele não é aplicado para autorizar a pesquisa em si. Então, essa também não é uma justificativa razoável. O participante já foi atendido, já recebeu atendimento e agora não vamos fazer mais nada. Também não é adequado, porque o que está se pedindo não é autorização para atender, e sim autorização para usar o dado, né? O pesquisador promete que vai manter o sigilo dos dados, ele não faz mais que obrigação manter o sigilo dos dados. Não vamos divulgar os dados individuais, não faz mais que obrigação ao não divulgar os dados individuais. Não vamos modificar a rotina dos participantes. Não é problema do CEP isso, não é problema do participante. Isso é algo que o pesquisador decidiu fazer dessa forma. O participante não vai ter que gastar nada para participar da pesquisa. Bom, ótimo, isso é um direito do participante. O participante vai ter que se deslocar para receber o TALE e o TCLE. Muito bem, então crie uma forma que ele não precise se deslocar. Hoje já tem muita forma digital à distância de aplicar, né? O responsável pelo arquivo onde estão os dados já autorizou acesso. Ótimo, é necessário mesmo ter autorização do responsável pelo arquivo, mas isso não autoriza o uso dos dados, simplesmente autoriza o acesso ao arquivo, né? E existem situações que podem ou não ser adequadas de acordo com a justificativa do pesquisador. Então, por exemplo, dados de contato desatualizados e inexistentes pode ser uma razão bem interessante de não aplicar o consentimento, né, de não obter o consentimento. A perda de segmento clínico, quando se trata de situações clínicas, as pessoas terem já morrido ou ficarem com algum tipo de sequela grave que impede o contato, né? O uso de bancos de dados anonimizados, né? Geralmente é uma justificativa interessante, né? Ou, eventualmente, situações culturais específicas aí que possam justificar a não obtenção do consentimento. É lógico que, mais uma vez, qualquer uma dessas justificativas tem que ser apresentada para o CEP e o colegiado daquele CEP vai ter que decidir, caso a caso, se autoriza ou não a não aplicação do TCLE e do TALE e a obtenção do consentimento. Era isso que eu tinha para falar e eu estou à disposição para perguntas. Muito obrigada, professor Jacques, pela sua apresentação. Acredito que foi de grande valia tudo isso e, como sempre, eu sou muito grata pela sua participação e por todos os seus ensinamentos. Priscila, nós temos perguntas, né, no chat, então eu gostaria que você fizesse as perguntas para o professor Jacques. Sim, vamos lá então, professor. Temos uma aqui da Sônia Regina Zerbeto. Muito interessante, Sônia, sua pergunta, seu questionamento. Uma dúvida, na verdade, né? Como obter o TCLE do responsável legal de pesquisas que envolvam crianças e adolescentes em situação de rua? É uma pergunta difícil de responder, mas eu diria que possivelmente você terá que pressupor que essas crianças estão sob a guarda de alguma entidade ou de alguma instituição. Se você fizer pesquisa com pessoas literalmente em situação de rua e que não tenham nenhum tipo de contato, imagino que você vai ter que acessar aí algum tipo de órgão que possa responder por elas, né? Talvez até seja possível fazer sem aplicação de TCLE, mas eu acho que aqui já envolve aspectos legais que eu nunca fui questionado antes. Assim, nunca me deparei com essa pergunta. Eu acho que aí a gente precisa ter uma certa cautela jurídica no processo, né?
Pode ser que eu diga para você, não, tudo bem, você pode fazer a pesquisa sem a obtenção de uma autorização de um responsável legal, e aí existe uma circunstância jurídica que diga diferentemente. Então, eu prefiro não me comprometer nesse sentido. Do ponto de vista ético, eu diria que você tem a obrigação, como pesquisador, você teria a obrigação de tentar localizar os responsáveis legais, né? Se não há responsáveis legais, que muitas vezes pode não ser possível localizar, você teria que acessar a instituição que mais provavelmente está dando suporte a essas crianças, né? Obviamente, para tentar aí um tipo de contato. Ok, obrigada, professor. Agora outra da Cristiane Lana. Numa pesquisa usando um experimento em contabilidade gerencial, se utilizando de uma teoria da psicologia, o TCLE seria colocado no final da pesquisa? Se a pesquisa demandar o encobrimento da atividade de pesquisa, sim, eu entendo que é razoável, né? Obviamente, veja, isso é uma questão metodológica, né? A necessidade do encobrimento, ou seja, da realização da pesquisa previamente à obtenção do consentimento, é uma questão de necessidade metodológica. E aí, nesse sentido, o pesquisador tem que ser claro quando ele elabora o protocolo, né? No trecho onde ele vai explicar como vai ser obtido o consentimento. Ele vai ter que dizer lá, olha, se eu abrir que nós estamos realizando uma pesquisa, o método vai ser ineficaz, o método vai resultar em dados desviados, dados atípicos, né? Dados não reais. E, lógico, da parte do CEP, o CEP tem que ter pessoas capazes de compreender essa metodologia, né? Ter uma noção desse processo metodológico para saber se realmente ali há uma justificativa. Não vou usar exemplo de pesquisa em contabilidade, porque não é minha área, eu vou usar um exemplo de uma pesquisa que, inclusive, eu já dei parecer, né? O pesquisador, por exemplo, ele quer analisar procedimentos de higiene em estabelecimentos públicos, no caso, restaurantes, ou lanchonetes, etc., né? Se ele chegar lá no restaurante, lá na lanchonete, e falar, estou fazendo aqui uma pesquisa sobre higiene pública, eu posso ver como é que vocês fazem a higienização dos talheres, dos pratos, dos copos? É lógico que o resultado da pesquisa não será um resultado real, porque lógico que a pessoa exposta a uma situação de avaliação daquele procedimento, ele vai caprichar mais no procedimento e não vai fazer como ele faz na sua normalidade, né? Então, aí no caso, se justificaria a situação de encobrimento da pesquisa. Isso também é comum em experimentos com educação, né? Se você falar que você está sendo avaliado para uma pesquisa, não funcionará a pesquisa dará um resultado enviesado, um resultado diferente do real, e também em experimentos com psicologia, né? Nesse caso também, frequentemente, se você disser o que está sendo feito, o resultado será diferente. Normalmente, na área de psicologia social, sociologia, os pesquisadores, eles criam uma sistemática que, de certa forma, ilude o participante no sentido de que ele ache que ele está sendo avaliado para uma coisa A, quando ele está sendo avaliado para uma coisa B. Quer dizer, é um experimento encoberto, onde, de certa forma, ele ilude o participante quanto ao real objetivo da pesquisa, né? É muito frequente a gente ver protocolos de pesquisa com esse tipo de desenho. Agora, na área de contabilidade, eu não saberia dizer, mas eu diria que, diante da possibilidade de uma pesquisa ser encoberta, né, o pesquisador terá que explicar tecnicamente, do ponto de vista científico, por que essa pesquisa precisa ser encoberta dentro da estrutura metodológica. E o CEP deverá fazer análise técnica dessa necessidade.
Se ambos estiverem sincrônicos, né, quer dizer, o colegiado lendo aquilo entende que aquilo é realmente uma necessidade, eu não veria problema na proposta de uma pesquisa encoberta. Agora, é raro pesquisa encoberta, né, considerando a realidade, a rotina dos CEPs, a maioria das pesquisas não justifica o encobrimento, mas ocasionalmente sim. Ok, professor. Mais uma pergunta da Cristiane Lana. Se for usado um questionário de capital psicológico, da psicologia, por exemplo, numa pesquisa em administração, para que o participante não saiba o que se está pesquisando, pode ser colocar no final? Pode. Eu já vi, não, mais uma vez, não é administração, já vi em psicologia, que era uma pesquisa que, inclusive, eu ajudei a fazer como, vamos dizer assim, quase como auxiliar de pesquisa, porque não é a minha linha de pesquisa, mas eu participei e achei curioso. A pesquisa pedia para o participante apertar botões no computador à medida que palavras surgiam na tela, né? Palavras e imagens, né? E o que tinha sido dito para o participante é que ele estaria sendo avaliado pela sua rapidez de reação, né? Na verdade, o que se buscava naquela pesquisa era registrar o rosto do participante, né, a face do participante, diante daquela palavra. Né? E é lógico, havia um sistema de captura das imagens do participante. E isso só era explicado para o participante ao final da pesquisa, porque depois que as imagens foram coletadas, ele não poderia modificar aquelas imagens, né? Só que, é lógico, consultava-se o participante ao final para ver se ele autorizava a participação. Se ele não autorizasse, jogava tudo aquilo fora e ia para o próximo, né? Eu acho que seria a mesma circunstância, quer dizer, você procede com o experimento, né, e no final você abre a realidade da pesquisa. Não, realmente o que foi avaliado aqui é uma outra circunstância, uma outra situação. Tudo bem? Vamos aplicar novamente aqui o TCLE, agora explicando claramente tudo que foi realizado e por que foi realizado. E o participante poderá reconsentir ou poderá discordar do seu consentimento inicial. Bom, muito obrigada. Se alguém mais tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat. Vamos aproveitar esse momento aqui com o professor para a gente conseguir sanar todas as nossas dúvidas. Obrigada, Angelina. Obrigada, Priscila. Professor Jacques, agora eu queria tirar uma dúvida, né? Na verdade, querer escutar um pouquinho do senhor. O senhor falou sobre a importância, né, da gente buscar perceber e ler nos projetos de pesquisa a fundamentação do porquê as crianças e os adolescentes estão envolvidas dentro dessas pesquisas, né? Então, os pesquisadores mostrarem para o CEP a fundamentação e a justificativa do porquê essas crianças estão sendo envolvidas nas pesquisas. Da minha parte, né, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as pesquisas que são desenvolvidas com essas crianças e esses adolescentes no ambiente digital, né? Muito porque da nossa realidade aqui no Comitê de Ética do PSEG, com os nossos cursos, a gente acaba percebendo que muitos dos nossos pesquisadores acabam realizando se utilizando, né, das ferramentas tecnológicas para acessar essas crianças. E muito do que a gente tem escutado como membros do CEP é como é que eu vou acessar esses pais se eu estou, por exemplo, dentro de uma sala de aula como professor e quero fazer uma pesquisa com esse aluno via um formulário no Google Forms, por exemplo, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os cuidados que os pesquisadores devem ter quando eles realizam essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas com crianças e adolescentes no ambiente digital, principalmente para primeiro, né, se obter o consentimento dos pais ou responsáveis para se depois acessar essa criança e esse adolescente. Sim, sim. Eu entendo a dúvida, entendo a situação e imagino que em algumas circunstâncias efetivamente não deva ser muito
prático essa sistemática de acessar primeiro os pais ou responsáveis e depois acessar os menores, né? Aí a situação migra para o seguinte: nem sempre o que é recomendado é o mais fácil, né? Agora, eu devo compreender que, diante dessa recomendação, que não é dos CEPs, é uma recomendação do sistema CEP-CONEP, ou seja lá que nome ele tem agora. Essa recomendação ela tem bases éticas e tem bases legais, né? E, portanto, eu devo tentar, na medida do possível, respeitar essa recomendação. Como é que vai haver esse acesso, né? Esse é um problema que não será necessariamente resolvido pelo CEP. Às vezes, os relatores do CEP, por já terem visto pesquisas similares, por já terem dado pareceres, podem até sugerir métodos de acesso. Você pode falar com as crianças, pedir o contato dos pais, ou você poderá localizar os contatos desses pais em algum lugar específico, numa secretaria ou no registro, né? Pode até ser. Agora, o desafio de resolver esse dilema, né, essa dificuldade, é essencialmente dos pesquisadores, né? Os pesquisadores é que têm que resolver essa situação, porque eles serão os que estarão mais a par dos detalhes daquele grupo que ele está estudando. Como é que essas crianças se organizam, como é que elas se estruturam, como é que elas se juntam, como é que esse grupo poderá ser acessado, onde é que ele poderá encontrar os contatos, sejam eles de telefone, de WhatsApp ou e-mail desses pais, né? E como é que ele vai fazer para organizar essa situação de acesso aos pais e depois aos menores. Se isso vai ser feito em etapas, primeiro os pais, depois os menores, se isso vai ser feito simultaneamente, ambos fazendo o acesso. O mais comum, normalmente, é obter o consentimento dos pais e depois o assentimento dos menores na sequência, né? E é isso, na verdade, é difícil mesmo, né? Tecnicamente, às vezes desafiador, né? Certamente é trabalhoso. Eu entendo que o acesso aos pais gera uma demanda de serviço grande para os pesquisadores, mas é parte do processo de respeito aos participantes e aos seus direitos e valores, né? Então, não há muito como o CEP, vamos dizer assim, resolver o problema para o pesquisador. A pesquisa é uma proposta do pesquisador e é um problema do pesquisador. Ele é que tem que dar as soluções necessárias para a sua pesquisa. Assim como ele vai achar as soluções metodológicas, as soluções tecnológicas para o acesso, ele vai decidir se ele usa, sei lá, o Forms, ou se ele usa o REDCap, ou se ele usa outro sistema. Assim, da mesma forma, ele vai resolver como é que ele vai acessar esses pais ou responsáveis, como é que ele vai organizar esse trâmite da passagem do consentimento dos pais aos menores. Isso vale, por incrível que às vezes tão complexo quanto no digital, é para o meio físico, né? É comum a gente ter pesquisas com escolas, né, com escolares, né, pequenos que seja, e os pesquisadores, às vezes, eles levam um tempinho para desenvolver a sistemática de abordagem. E o CEP, eu acho que está na obrigação de pedir ao pesquisador que ele nos detalhe, né? E às vezes o pesquisador leva 2, 3 passadas até ele conseguir clarear, né, para o CEP como é que ele vai fazer essa logística, né? Como é que ele vai estabelecer a logística. Vou dar um exemplo simples, né? Numa escola, por exemplo, ele tem que dizer como é que ele vai escolher a escola, como que ele vai chegar na escola, como que ele vai abordar geralmente o diretor ou o pedagogo, como é que ele vai obter os contatos, como é que ele vai enviar esse convite à participação para os pais, como é que ele vai enviar o TCLE para os pais, como é que ele vai explicar a pesquisa para esses pais, como é que ele vai colher o consentimento, seja assinado no caso desses pais, e depois como ele vai envolver os menores de idade.
às vezes, para a escola, por exemplo, né, uma solução frequente de pesquisadores é participar das reuniões de pais e mestres, né? Ou achar um período em que esses pais estejam por outros motivos na escola, ou então ele manda, até por meio das próprias crianças, ele manda o convite aos pais e depois manda o modelo de TCLE e disponibiliza um meio de contato para esclarecimento de dúvidas e depois ele recolhe as autorizações dos pais. E depois disso é que ele vai abordar as crianças, que normalmente ele já vai abordar na escola mesmo, porque elas já estarão lá. Mas esse imbróglio metodológico ou logístico, vamos dizer assim, ele deverá ser resolvido pelos próprios pesquisadores, né? O CEP pode até colaborar, mas a obrigação de resolver é do pesquisador e não do CEP. Concordo não sei se eu respondi, não sei se eu respondi tudo que você perguntou, que você questionou, Angelina. Respondeu, professor, agradeço o comentário, né? E sempre quando a gente recebe esse tipo de pesquisa, e até de dúvida, né, quando chega no nosso e-mail institucional, a gente fala, olha, nós como Comitê de Ética estamos analisando essa eticidade do acesso, né? Mas quem deve trazer para nos informar como esse acesso vai ser feito realmente são os pesquisadores que querem fazer a pesquisa que pretende ser desenvolvida, né? Então, concordo com o senhor quando o senhor trata de que realmente esse imbróglio deve ser resolvido, né, pelos pesquisadores, senão o CEP acaba perdendo e acaba ele sendo também responsável por dar as soluções para esse pesquisador que quer resolver, que quer fazer esse tipo de pesquisa, né? Acho que a gente tem mais perguntas. Certamente, eu vejo, inclusive, por incrível que pareça, às vezes os pesquisadores têm uma interpretação um pouco equivocada das coisas e, às vezes, eles questionam o CEP, por exemplo, de como é que eles vão obter os recursos para a pesquisa. O CEP não é uma agência de fomento, né? O CEP está aqui olhando para o protocolo para analisar a eticidade do protocolo. Quem vai buscar o recurso é o pesquisador, não é o CEP. Principalmente as formas com que ele vai fazer a pesquisa, né? Porque muitas vezes a gente recebe até questionamentos, né, Priscila, no nosso CEP, que fala assim, mas como é que eu vou evitar esse tipo de risco? Bom, é você que vai fazer a pesquisa, né? Então, você sabendo da realidade, da forma com que você quer que seja realizado, são os pesquisadores que devem sentar, de fato, e nos conferir essa solução, né? Porque senão, como o senhor falou, o CEP fica como uma agência de fomento para oferecer ferramentas, para oferecer soluções que não nos competem, né? Nessa análise de pesquisa, né? Sim, certamente eu sempre destaco isso porque eu acho que isso é fundamental. O pesquisador, ele está numa posição privilegiada em relação à proposta que ele escreveu, que ele organizou, que ele mentalizou, que ele estruturou. Quer dizer, pouco provável que o CEP conheça mais da proposta do pesquisador do que o próprio pesquisador. Ele tem a obrigação de conhecer aquilo em detalhe, em profundidade. Né? Então, lógico, ele está numa situação privilegiada de oferecer soluções para os problemas. Né? Não só soluções, mas como pessoas que vão auxiliá-lo na elaboração da pesquisa, né, que está sendo proposta. Sim. Priscila, a gente tem mais dúvidas aqui no chat? Sim, nós temos. Da Érica Izumi. O casamento, ele é permitido a partir de 16 anos, desde que com a autorização dos pais. Nesse caso, é necessário o TALI ou o TCLE? E nesse caso, seria TCLE para os pais ou para o cônjuge, caso seja maior? Nossa, o pessoal tá batendo forte na questão legal, né? Eu tenho um pouco de receio de responder coisas legais e falar alguma bobagem, mas eu vou tentar responder do ponto de vista ético, né? Não é incomum
que pesquisas sejam feitas em menores, particularmente depois de uma certa idade, como a pessoa que perguntou já sinalizou, a partir de uma certa idade, a pessoa tem, vou dizer aqui entre aspas, uma certa autorização para algumas atividades, alguns procedimentos, né? E quando, por exemplo, a gente lida com pesquisas com questões reprodutivas, frequentemente o pesquisador pode propor a aplicação especificamente de um consentimento diretamente com o participante que ainda é menor de idade, sem envolver os pais ou responsáveis legais. Mas veja, ele não faz isso por uma simplificação do procedimento. Ele faz isso, por exemplo, vamos supor que uma pesquisa com aborto ou com gravidez, métodos anticoncepcionais, por exemplo. Se você expõe aquele menor de idade aos seus familiares, no sentido de que esse menor estará participando de uma pesquisa sobre aborto ou sobre métodos anticoncepcionais, pode haver uma reação desagradável ou incorreta por parte desses pais ou responsáveis, né, prejudicando de alguma forma o participante menor de idade. Então, existe realmente a possibilidade, e eu vejo com alguma regularidade pesquisas nessas áreas com os menores de idade a partir de 15, 16, principalmente para cima, que solicitam a autorização de obter o consentimento exclusivamente do menor, né? Agora, você fala, por exemplo, de casamento, né? Eu imagino que a gente caia aí na mesma circunstância, mas eu não veria do ponto de vista ético, mais uma vez estou falando só do ponto de vista ético, não estou falando do ponto de vista legal, eu não veria a situação de obter um TCLE do responsável como sendo, entre aspas, aqui, porque não me lembro se você deu esse detalhe, mas eu não sei se eu entendi corretamente o que você perguntou, mas, por exemplo, se eu poderia aplicar o TCLE ao cônjuge, né, maior de idade. Vamos supor que casou aí uma pessoa de 18, 19 com uma de 17, né? E aí eu aplicaria o TCLE dos pais ou responsáveis legais ao cônjuge e não aos pais dessa pessoa. Eu acho que é uma situação eticamente complexa. Eu aplicaria especificamente o consentimento só ao menor. Agora, legalmente, pode ser que exista alguma determinação nesse sentido, não é do meu conhecimento, não é da minha área, eu não gosto de tramitar muito no mundo legal. Mas eu entendo que eticamente não sei se seria justificável trocar um pelo outro, né? Mas pode ser que do ponto de vista legal seja. Mas eu entenderia que seria mais razoável a pesquisa nessa circunstância, né, que seja aplicado o consentimento diretamente ao menor. E aí, no caso, vocês que são advogados podem talvez responder até melhor que eu. Ai, professor Jacques, agora o senhor me colocou numa situação aqui, né? Eu acredito que até a pergunta tem a ver, eu posso estar errada, né? Mas a Érica depois ela pode nos mandar a mensagem aqui. Mas eu acho que nesse caso ela está perguntando no caso de emancipação, né? Talvez como o casamento operacionaliza a emancipação para esse menor, talvez o que ela tenha perguntado, né, é se com a emancipação, mesmo assim, eu precise do TCLE para os pais ou responsáveis e o TALI para essa criança. Então, eu acredito que esteja mais nessa dúvida. E aí eu acredito que só uma, assim, da minha parte, né, assim, juridicamente eu acredito que nesse caso, como haveria uma questão de emancipação já, ele já teria autonomia para responder o TCLE e não seria necessário, nesse caso, enviar um TALI para o pai responsável ou até para o cônjuge, né, nesse caso, e esse menor, mesmo sendo menor, mas já emancipado, ele teria a condição de responder ao TCLE e não o TALI, né? Eu confesso aí, professor, que
trocando uma ideia, né? Não me lembro de ter visto em nenhuma das resoluções de o TALI ser com relação a tratar, né, com relação aos emancipados, mas eu acredito que juridicamente eu me posicionaria nesse sentido. Não sei se o senhor concorda. Sim, eu acho que do ponto de vista ético foi o que eu falei. Do ponto de vista ético, eu interpretaria dessa forma, independente da posição legal, né? Eu acharia eticamente mais razoável você aplicar o consentimento especificamente ao menor, que menor no caso aí já casado, né? Do que aplicar um TCL, fazer um duplo consentimento no caso, né? Seja ele ao cônjuge ou aos pais, né? Mais uma vez, pesquisas com certas temáticas, elas são aceitas com o consentimento exclusivamente do menor, sem envolvimento dos pais ou responsáveis. Mas nesse caso, inclusive, por uma razão legal, como você muito corretamente colocou. Mas eu concordo, inclusive, do ponto de vista ético. Tá. Priscila? Temos mais uma aqui da Sônia Regina Zerbeto. Dúvida. Há pesquisas em sala de aula que envolvam gravação por áudio ou filmagem da situação de ensino. Mas se houver uma negativa de participantes ou responsável legal, precisa haver outro modo? Eu já me envolvi num protocolo, me envolvi como parecerista de comitê, exatamente com essa situação, porque vamos dizer que a proposta da pesquisa seja avaliar a reação de crianças a um certo procedimento, sei lá, esportivo ou artístico, e esse procedimento envolva o grupo como um todo, né? Você tem ali, sei lá, 10, 20 crianças numa sala, e aí vai ser aplicado um método, pode ser, como eu falei, uma atividade de dança ou de artística qualquer, ou então uma atividade física, um joguinho, alguma coisa nesse sentido. E o método de registro, né, daquele procedimento, daquela situação, seja a gravação, seja ela em áudio, ou mais comum hoje em dia em vídeo e áudio, né? Como é que fica a situação, por exemplo, se uma daquelas 10 ou 15 ou 20 crianças não vai participar da pesquisa? Então, cria-se uma situação meio que sem saída, porque você terá que obter a autorização de todas aquelas crianças. Ou você vai ter que separar aquele grupo de uma maneira que contenha só crianças que estejam autorizadas a participar, estejam consentidas para a participação, ou você vai ter que, de alguma forma, criar sistemáticas técnicas que bloqueiem, seja a voz ou seja a imagem daquelas crianças que não consentiram. Agora, mais até do que a gravação pelo puro registro, porque uma coisa é o método de registro que vai ser utilizado para a extração das informações desejadas. Então, pode ser que eu grave o vídeo, por exemplo, para ver o posicionamento corporal das crianças, para ver a interação das crianças, e aí eu vou extrair informações, sejam quantitativas ou qualitativas, desse vídeo, né? Às vezes é o vocal que é interessante para saber qual é a entonação, quais são as palavras que são ditas, e é lógico, aquilo tudo será notado durante o procedimento sem nenhum registro, é um método menos eficaz. Normalmente hoje, ainda mais com essa facilidade técnica toda que existe para gravação de áudio e vídeo, tende-se a propor o uso da gravação como registro. E aí, em cima desse registro, extrai-se a informação desejada pelo pesquisador. Agora, existe uma outra camada nessa circunstância, que é a seguinte: depois, quando eu for divulgar esses dados, quando eu for publicizar esses dados, né, eu vou empregar alguma dessas gravações, certo? Eu vou mostrar alguma dessas gravações, porque eu torno a coisa muito mais complexa do ponto de vista ético e legal, porque haverá uma exibição, né, uma mostra dessas crianças, no caso, né? Então, na primeira etapa, que seria só o registro para a posterior extração das informações, não é tão difícil assim você, por exemplo,
bloquear a imagem de uma criança ou tirar um trecho de áudio e se comprometer a não divulgar aquilo. Agora, se houver a exibição pública, seja num paper, seja num congresso, seja numa aula, dessas imagens e desse áudio, aí a situação é bem mais complicada. Mas eu acho que, idealmente, o pesquisador deverá tentar, e eu diria que eu recomendaria realmente isso, que ele só use esses recursos de gravação, particularmente de vídeo, se ele tiver autorização do grupo todo para a sua realização, ou ele poderá enfrentar depois questionamentos legais por conta desse registro, né? Mesmo que ele não publicize esse registro, né? Pode haver algum grau de questionamento. Tá, obrigada, professor. Temos mais 2 perguntas. Vamos lá. A da Patrícia Mendonça. Um profissional de saúde que atende aquele participante da pesquisa poderá aplicar o TCLE? Ou é obrigatório que apenas os pesquisadores os façam? Pergunta muito interessante, e eu diria que nas pesquisas usuais, quando eu falo pesquisa usual, é a maioria das pesquisas que passam pelo CEPS, normalmente é o próprio pesquisador, um membro da equipe de pesquisadores que aplica. Entretanto, não é proibido, não é impossível, e a gente vê isso em pesquisas de maior porte, pesquisas que envolvem números substanciais de participantes, estou falando aqui das centenas de participantes, às vezes de milhares de participantes, às vezes múltiplos centros de pesquisa, de coleta de dados, que o pesquisador cria uma sistemática de treinamento, né, daquelas pessoas e qualifique aquelas pessoas que não são pesquisadores da equipe, mas que serão auxiliares daquela pesquisa. Então, ele terá ali como se fosse um profissional contratado, né, ou se não contratado legalmente, mas de alguma forma envolvido com essa pesquisa, que será treinado para fazer a aplicação do TCLE e do TALI, ou seja, treinado para obter o consentimento. Certo? Recentemente passou uma pesquisa no comitê que eu coordeno, que teve exatamente essa dificuldade, porque é uma pesquisa multicêntrica internacional, né, e os pesquisadores, obviamente, não estarão circulando em todos os países para aplicar o TCLE. Qual foi a saída deles? Treinar os clínicos que vão atender o paciente, né, a entender a pesquisa, entender a proposta da pesquisa, saber como lidar com a aplicação do TCLE, eventualmente do TALI, e aí esses clínicos que estarão atendendo o paciente farão a aplicação do consentimento. Quais são os cuidados a se tomar? Primeiro, que exista um treinamento eficaz para esses indivíduos. O indivíduo tem que realmente compreender o que está sendo proposto. E segundo, que eles façam essa aplicação de um modo que muito claramente diferencie o seu papel enquanto provedor de atendimento de saúde, tá certo? Daquele que é do aplicador do consentimento, né? Particularmente porque é uma situação de vulnerabilidade do paciente. Aqui eu estou falando paciente porque ele está no contexto do atendimento clínico, né? Porque é lógico, se você vai ser atendido numa clínica, vamos supor que você vai num grande hospital público, e o clínico que vai te atender te propõe a pesquisa, você, como paciente, estará numa situação de vulnerabilidade. Você terá receio de dizer não para aquela proposta e aí não ser atendido ou ser atendido de uma maneira menos adequada, né? É lógico que o pesquisador que estará propondo essa solução, que é uma solução, vamos dizer assim, para cobrir situações em que seria inviável o próprio pesquisador aplicar, ele terá que garantir ao CEP que esses clínicos, esses profissionais receberam um treinamento adequado, e ele terá que criar sistemáticas que minimizem a vulnerabilidade do paciente enquanto paciente diante da possibilidade do atendimento clínico, né? Agora, eu entendo que é possível ser feito isso dentro dessas circunstâncias, né?
Isso, de fato, não é tão raro assim, particularmente nas pesquisas multicêntricas. Ok, obrigada, professor. Bom, e a do Nuber, você já viu algum caso de TCLE coletivo? No caso de crianças institucionalizadas em creches, por exemplo, e dependendo da idade dos participantes, é possível um TCLE coletivo e TALES individuais? TCLE coletivo, não sei se eu entendi exatamente esse contexto, eu vou Exato. tentar hipotetizar aqui, né? Vamos supor que eu tenha uma instituição de abrigo de crianças, né? Essa instituição tem um responsável, seu diretor, seu gerente clínico, alguma pessoa lá será o responsável por essa instituição. Vamos supor que essas crianças não tenham família, ou não tenham família conhecida, ou não tenham contato com suas famílias e, portanto, estão desamparadas do ponto de vista dos pais, né? Mas estão sob a responsabilidade legal de uma instituição e, portanto, de um provedor ou de um gerente dessa instituição. É lógico que haverá uma autorização de acesso à instituição, que é uma autorização necessária, mas não suficiente, para que aquele pesquisador adentre a instituição para realizar sua pesquisa. Então, ali, em algum momento, algum responsável administrativo vai ter que autorizar, dando uma anuência, dando um termo de acesso e uso, dando uma concordância formal com a realização da pesquisa naquela instituição. E isso não é um TCLE, isso é uma autorização formal de acesso. E aí, aquele responsável institucional por aquelas crianças vai ter que autorizar, ele vai fazer o papel de responsável legal para aquelas crianças. Mas eu entendo que não será um TCLE genérico, né? Mas sim um TCLE específico para as crianças que forem eventualmente envolvidas na pesquisa. O chamado, a autorização genérica que nós teríamos seria a autorização de acesso, né, que é uma autorização de natureza institucional, mas que não autoriza o acesso à criança A, B ou C, e sim o acesso à instituição. Eu entendo que, nesse caso, não imagino um TCLE coletivo, né? Eu só consigo imaginar a situação de um TCLE coletivo ou de um TALE coletivo em circunstâncias culturais muito específicas, né? Por exemplo, em tribos indígenas ou em situações, sei lá, em quilombolas, onde exista a figura cultural de uma pessoa que ali naquela comunidade responde literalmente por toda a comunidade. E até seria, vamos dizer assim, para aquelas pessoas individuais, né, seria estranho para elas que elas autorizassem individualmente, em nome daquele responsável cultural por aquele grupo, né? Mas essa é uma situação de exceção, né? Isso não é uma situação usual. É a única circunstância em que eu imagino uma aplicação coletiva de consentimento, né? Não dentro de uma situação, por exemplo, de escola ou de instituição de amparo, né? Eu imagino que aí não haveria um consentimento coletivo, e sim um consentimento para a instituição e o consentimento individual para cada participante, né? Não sei se era essa a ideia da colega, mas até onde eu consigo antever, eu imagino isso. Obrigada, professor Jacques. Bom, queria agradecer a você, professor Jacques, por esse momento aqui de conversa, esclarecimento, tirando bastante dúvida aqui do pessoal. Agradecer vocês, membros do CEP que estão aqui, olha, agora, e demais participantes também que têm interesse nesse tema, né, de pesquisa, comitê de ética. Estamos com 199 participantes. Muito obrigada e passo para você, Angelina. Obrigada, Priscila. Agradeço novamente as pessoas que contribuíram com questionamentos, que fez com que esse nosso bate-papo fosse mais rico ainda. Então a gente chega no nosso
final, né, de apresentação desse primeiro dia de evento. E, professor Jacques, mais uma vez, eu queria agradecê-lo por disponibilizar esse tempo precioso que o senhor tem para contribuir com a nossa formação e compartilhar os seus conhecimentos. E aí eu quero deixar registrado, né, o meu agradecimento como pessoa, Angelina, que desde o começo que o nosso CEP começou a funcionar, a gente começou a ter contato, né, professor Jacques, e o senhor sempre se colocou disponível para tirar as minhas dúvidas dos nossos processos internos, dúvidas de como que a gente poderia operacionalizar de uma forma melhor as nossas operações. Então, muito agradecida sempre. Já é a terceira vez que o senhor participa do nosso evento, né, que a gente já faz todo ano, e sempre quando chega nesse período eu falo, eu preciso conversar com o professor Jacques para fazer esse convite. Então, sempre o senhor é o meu primeiro da lista para estar presente conosco, porque eu tenho um carinho muito grande pelo senhor e pelo que o senhor representa dentro da minha formação dentro do CEP. Então, muito obrigada, professor Jacques, muito obrigada. Eu é que agradeço, Angelina, e devo dizer que isso é cacoete de professor, mas é uma realidade muito forte para mim, não só como docente, mas como participante do sistema de comitês de ética no país, né, que essas participações, elas são talvez mais ricas para mim do que para as pessoas que estão assistindo. Eu aprendo mais do que elas, para falar a verdade, porque não só a gente tem que racionalizar todo o processo que a gente vai expor, preparar todo aquele conteúdo, mas a parte das perguntas, como você destacou muito bem, ela é fantástica, porque ali não tem nada controlado, as perguntas vêm e a gente tem que interagir, e como aconteceu hoje, por exemplo, para algumas coisas eu posso até ter resposta, para outras eu não terei resposta e vou ter que procurar. Então, obviamente, terminando aqui, eu já vou ler um pouquinho mais para tentar ver se aquilo tudo que foi perguntado ficou claro realmente, ou se eu falhei em algum ponto, né? Então, o aprendizado, ele é mútuo, né? E a oportunidade tem que ser muito agradecida. Eu fico muito feliz de poder participar, de contribuir de alguma forma, e dizer que aqui eu aprendo tanto quanto falo. E a gente vê, né, que as realidades são tantas que a gente não tem resposta para tudo, né? Tanto é que a gente sempre fala, olha, não dá para a gente responder de uma forma genérica sem a gente saber a realidade daquela pesquisa, daquilo que será feito pelos pesquisadores. Então, acredito que cada vez mais, quando a gente compartilha, a gente aprende, e quando a gente narra, né, professor, a gente consegue compartilhar e crescer juntos. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Priscila, muito obrigada por estar comigo já nesse terceiro ano seguido. Terceiro ano, terceiro encontro, muito bom mesmo. E contando com a participação dos CEPs do Brasil do todo, Brasil né, inteiro. Pri? Então, tem mais uma perguntinha aqui, não vamos deixar passar. Aqui é da Sui. Pode me dar alguns pontos de atenção com relação ao TCLE e ética em um ministério religioso? Nossa. Bom, eu vejo que, quer dizer, eu não estou sabendo qual é o desenho da pesquisa, e qualquer abordagem depende essencialmente de qual a proposta de pesquisa, mas eu imagino que no ambiente das instituições religiosas, você tem como características principais uma questão hierárquica, né? Você terá que ponderar muito nessa circunstância, e aí, obviamente, havendo uma estrutura hierarquizada, você deverá considerar que a pessoa que responde, se for, por exemplo, um fiel ou uma pessoa menor na escala hierárquica da igreja, daquele grupo religioso, certamente estará sujeito a uma certa pressão, a uma certa vulnerabilidade. Eu consigo imaginar numa pesquisa também que envolva religiosos, que a abordagem do pesquisador deverá ser bastante cautelosa, porque é uma situação em que é fácil gerar problemas de compreensão, é fácil gerar situações que possam ser ofensivas aos participantes, às pessoas, né? Então,
o desenho do experimento tem que ser muito bem pensado, muito bem ponderado. Possivelmente o pesquisador terá que fazer um período de ambientação naquele ambiente, naquela circunstância, né? Coisa muito aí de trabalho de campo da área de sociologia. Terá que haver algum grau de ambientação no processo, né? E eu imagino que é lógico, os métodos têm que ser calculados de maneira muito direta, para obter a informação desejada, porque existe uma tendência de, digamos assim, de harmonização, vamos dizer assim, do pensamento dentro de um grupo religioso, né? Eles tendem a ter certos conceitos e certos valores estabelecidos a priori pelo grupo, né? Então, imagino que deva haver técnicas específicas aí para extração da informação de uma maneira mais eficaz, né? Agora, em relação ao TCLE, tirando a questão da vulnerabilidade, que aí eu entenderia como uma realidade muito direta, eu não vejo outras questões. Por exemplo, para diminuir a vulnerabilidade, existem técnicas de aplicação de formulários ou de questionários, né, que permitem com que o participante potencial receba aquele formulário, aquele questionário, e ele entregue aquilo de uma maneira mais discreta, às vezes num outro ambiente, né? Hoje, com sistemas digitais, fica mais fácil um pouco, porque você pode abordar a pessoa e pedir para ela responder os questionários digitalmente, ninguém vai saber se a pessoa respondeu ou não. Aí não seria, por exemplo, ela poderia expressar algum tipo de discordância daqueles valores comunitários sem sentir medo de expressar alguma discordância, né? Eu acho que é isso, né? É lógico que no ambiente institucional religioso, justamente por conta da questão hierárquica, você, como pesquisador, vai ter que obter, às vezes, níveis distintos de autorização do chefe religioso local, eventualmente até de um chefe religioso maior, no caso de algumas igrejas, tem estruturas supranacionais, né? Então, é lógico que para acessar aquela estrutura, você vai ter que contar com escalas até um pouco maiores de autorização. E nas igrejas talvez um pouco menores, nas comunidades um pouco menores, aí fica diretamente com o líder religioso, quase que como uma situação parecida aí, mas com diferenças, né, mas parecida com os grupos culturais isolados, né, os quilombolas ou outras comunidades nesse sentido. Você teria que ter ali um certo entrosamento com esse líder religioso para poder ter uma autorização de acesso aos fiéis, no caso, né? São alguns aspectos que eu consideraria interessantes aí do ponto de vista do consentimento para pesquisas nesse grupo. Agora, com uma explicação um pouco mais específica dos métodos, talvez a gente pudesse ser mais específico também no detalhamento. Ok, obrigada, professor Jacques. Pontuando aqui que o chat está bem movimentado, o pessoal agradecendo muito a sua palestra, que foi muito esclarecedora, e só um pontinho aqui que eu quero ler a Renata aqui que ela pontuou. A Renata Cristina de Oliveira Souza Castro. Dr. Jacques, sua humildade é invejável. Obrigada por tudo. Angelina, você. Que legal essa participação, né, professor Jacques? Então, todo mundo retribuindo, né, com parabenizações e agradecimentos pela sua participação, e a recíproca é verdadeira. Então, nós chegamos ao fim desse evento e com ele um sentimento de felicidade, de mais um evento sendo finalizado nesse primeiro dia. E eu gostaria de agradecer, então, toda a diretoria do PSEG que nos incentiva a fazer esses eventos, principalmente para divulgação e
processo de ensino, né, dos nossos pesquisadores, ao professor Jacques, o nosso palestrante de hoje, a Priscila, nossa coordenadora do CEP, e todas as equipes que estavam envolvidas, que fizeram esse evento acontecer. O marketing, a orientação, a equipe de TI, o pessoal do áudio, os estúdios que estão aqui conosco fazendo essa transmissão ao vivo, os membros do nosso CEP, né, Sim. Priscila, que também estão acompanhando, os orientadores da nossa instituição, os nossos professores, e também a todos os membros de CEP do Brasil que estiveram aqui nesse evento conosco. Só deixar alguns reforços, né? Este evento vai ficar disponível, né? Então essa gravação ficará disponível no YouTube da Faculdade PSEG e também no site institucional do Comitê de Ética do PSEG. E também para aqueles que fizeram inscrição no IVEN 3, que é a plataforma onde esse evento foi registrado, nós emitiremos o certificado para os participantes que estiverem presentes assistindo conosco e fizeram a inscrição. Então, se você quiser participar de amanhã e ter o certificado para divulgação interna do seu CEP, faça a inscrição no IVEN 3, é possível procurar o nosso evento lá. Tá bom? E nós aguardamos vocês amanhã, no mesmo horário, 9 da manhã, para falarmos sobre ética aplicada às pesquisas com inteligência artificial no campo da saúde humana, com o professor Dr. Rodrigo Batagello. Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos amanhã.